Você já parou para pensar como Deus fala com você? Não daquela forma óbvia, com uma voz que ecoa do céu, mas sim através da sua mente, dos seus pensamentos, daqueles sussurros que muitas vezes você nem percebe que estão lá? Às vezes, a gente fica tão preso na correria do dia a dia, esperando um sinal grandioso, uma resposta clara e inquestionável, que esquece de olhar para dentro. E é justamente aí, no silêncio da sua mente, que Deus costuma se revelar. Imagine isso. Você está sentado em um lugar tranquilo, talvez no seu quarto, no banco de um parque ou até mesmo no meio do trânsito, e de repente surge uma ideia. Algo que parece vir do nada, mas que te acalma, te guia, te dá uma sensação de paz. Você já sentiu isso? Aquela voz interior que te diz: vai ficar tudo bem, confia, eu estou aqui. Pois é, essa voz pode ser mais do que apenas um pensamento passageiro. Pode ser Deus falando com você, usando a sua própria mente como um canal. Mas como diferenciar os pensamentos comuns daqueles que vêm dele? Essa é uma pergunta que muitos se fazem. E a resposta pode estar na sensação que esses pensamentos trazem. Quando Deus fala, há uma clareza, uma certeza que vai além da lógica. É como se você soubesse, no fundo do seu coração, que aquilo é verdadeiro. E mesmo que o mundo lá fora esteja caótico, essa voz interior te mantém firme, te lembra que você não está sozinho. Você já passou por uma situação difícil, onde tudo parecia perdido, e de repente surgiu uma ideia, uma solução que você nem imaginava que existia. Aquilo pode ter sido Deus agindo através da sua mente. Ele não precisa descer dos céus com um megafone para te orientar. Ele usa o que já está dentro de você, sua intuição, sua fé, sua capacidade de refletir e sentir. E quando você começa a prestar atenção nesses momentos, percebe que Ele está sempre presente, sempre falando, mesmo que de forma sutil. Pense em quantas vezes você já teve um pressentimento, uma sensação de que algo não estava certo e decidiu mudar de caminho. Ou quantas vezes uma ideia brilhante surgiu na sua cabeça, algo que você nem sabia que era capaz de pensar. Esses são exemplos de como Deus pode estar se comunicando com você. Ele não precisa ser óbvio, porque Ele quer que você exercite a sua fé, que confie nele mesmo quando as coisas não estão claras. E sabe o que é mais incrível? Deus não fala apenas nos momentos de crise. Ele também está presente nas pequenas coisas do dia a dia, naquela sensação de gratidão que você sente ao ver o pôr do sol, na paz que te invade quando você ora, na inspiração que surge quando você está lendo a Bíblia. Tudo isso são formas dele se comunicar com você, de te lembrar que ele está sempre por perto, cuidando de cada detalhe da sua vida. Mas aqui está o desafio. Estamos tão acostumados a ouvir o barulho do mundo que muitas vezes esquecemos de silenciar a mente para ouvir a voz de Deus. É como tentar escutar uma música suave em meio a um show de rock. Você precisa se afastar do caos, mesmo que por alguns minutos, para conseguir perceber o que ele está tentando te dizer. E quando você faz isso, quando se permite ouvir, começa a perceber que Deus está falando com você o tempo todo, de maneiras que você nem imaginava. Então, da próxima vez que um pensamento surgir na sua mente, pare por um instante e reflita. Será que isso pode ser Deus tentando falar com você? Será que Ele está te guiando, te mostrando um caminho que você ainda não enxergou? Acredite, Ele está mais perto do que você imagina. E a sua mente pode ser o maior instrumento dele para te conduzir. Basta você estar disposto a ouvir. Você já parou para pensar que a sua mente pode ser como um rádio, sintonizado em diferentes frequências? Às vezes, estamos tão ocupados ouvindo as estações do medo, da dúvida ou da ansiedade, que esquecemos de sintonizar a frequência de Deus. E quando fazemos isso, quando ajustamos o nosso coração e a nossa mente para ouvir a sua voz, tudo começa a fazer sentido.
É como se a estática desaparecesse e no meio do silêncio surgisse uma melodia suave, cheia de paz e direção. Deus fala através da sua mente de maneiras que muitas vezes passam despercebidas. Já aconteceu de você estar em um momento de oração e de repente uma palavra, um versículo ou uma imagem vem à sua mente? Isso não é coincidência. É Deus usando a sua própria capacidade de pensar e sentir para se comunicar com você. Ele não precisa de métodos complicados ou dramáticos. Ele fala no seu idioma, na sua linguagem, porque Ele te conhece melhor do que ninguém. E quando você começa a reconhecer esses momentos, percebe que Ele está sempre tentando te guiar, te confortar, te ensinar. Mas aqui está algo importante. Deus não fala apenas quando você está de joelhos, em um momento formal de oração. Ele fala no meio do caos, no meio da sua rotina, quando você está lavando a louça, dirigindo para o trabalho ou cuidando dos seus filhos. Ele usa a sua mente como um canal, porque Ele quer fazer parte de cada detalhe da sua vida. E quando você começa a perceber isso, tudo ao seu redor ganha um novo significado. Aquele pensamento que surgiu do nada, aquela ideia que te trouxe paz, aquela sensação de que você precisa ligar para alguém ou ajudar alguém, tudo isso pode ser Deus agindo através de você. E sabe o que é mais incrível? Deus não se limita a falar apenas com palavras. Ele também fala através de sentimentos, de intuições, de sonhos. Já aconteceu de você acordar com uma sensação forte, como se algo estivesse te chamando para uma direção específica? Ou de ter um sonho que, mesmo sem fazer sentido à primeira vista, trazia uma mensagem clara para o seu coração? Essas são formas poderosas de Deus se comunicar com você. Ele sabe que a sua mente é capaz de processar informações de maneiras que vão além da lógica, e Ele usa isso para te guiar. Mas é claro que nem sempre é fácil discernir a voz de Deus. Às vezes, os nossos próprios pensamentos, medos e desejos podem se misturar com o que Ele está tentando nos dizer. E é aí que entra a importância da fé e da prática. Quanto mais você se aproxima dele, mais você começa a reconhecer a sua voz. É como quando você está em um lugar cheio de pessoas e, de repente, ouve alguém chamando o seu nome. Você reconhece a voz porque está acostumado a ela. Com Deus é a mesma coisa. Quanto mais você o busca, mais fácil fica discernir quando é Ele quem está falando. E aqui está um segredo. Deus não fala apenas para te confortar. Ele também fala para te desafiar. Já aconteceu de você sentir um incômodo, uma inquietação, como se algo dentro de você estivesse te dizendo que é hora de mudar, de crescer, de tomar uma decisão difícil? Isso pode ser Deus te chamando para sair da sua zona de conforto, para confiar nele de uma maneira mais profunda. Ele não promete que será fácil, mas promete que estará com você em cada passo do caminho. E quando você começa a obedecer a essa voz, a seguir esses pensamentos que vêm dele, algo incrível acontece. Você começa a ver a mão de Deus agindo na sua vida de maneiras que você nunca imaginou. Coisas que pareciam impossíveis começam a se encaixar. Pessoas certas aparecem no momento certo e você percebe que não está sozinho. É como se Deus estivesse te mostrando que Ele sempre esteve lá, guiando cada passo, mesmo quando você não percebia. Mas e quando a mente está cheia de barulho, quando os problemas, as preocupações e as dúvidas parecem abafar a voz de Deus? É aí que precisamos aprender a silenciar. Não é fácil, eu sei. A vida é cheia de distrações e muitas vezes parece que não há tempo para parar e ouvir. Mas é justamente nesses momentos que mais precisamos sintonizar a frequência dele. Pode ser através de uma oração simples, de um momento de meditação, de uma leitura da Bíblia ou até mesmo de um passeio em meio à natureza.
O importante é criar espaço para que Deus fale, e quando Ele fala, a transformação começa. Você começa a ver as situações de uma maneira diferente, a lidar com os desafios com mais calma, a encontrar soluções que antes pareciam impossíveis. Porque quando você está conectado com Deus, a sua mente se torna um instrumento poderoso nas mãos dele. E aí, não importa o que aconteça ao seu redor, você sabe que pode confiar naquele que está no controle de tudo. Então, da próxima vez que um pensamento surgir na sua mente, pare por um instante e pergunte: Deus é você? E esteja aberto para a resposta, mesmo que ela não venha da forma que você espera. Porque Ele está sempre falando, sempre guiando, sempre cuidando de você. Basta você estar disposto a ouvir.